Você nasceu para reinar, você nasceu para ser um multiplicador de ideias, um multiplicador de sementes e de frutos. E a árvore que não produz fruto, ela vira lenha. Então você nasceu para ser um governante dessa terra, em busca de desenvolvimento pessoal, de ser uma pessoa melhor, de ser um marido, um líder melhor. Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu descobri que nós, quando atingimos uma certa idade do discernimento, nós desenvolvemos pelo menos 6 medos básicos. Pelo menos um dos 6 medos, ele está presente na minha vida e na sua. E uma vez eu ouvi que para você matar o inimigo, você precisa estudá-lo, como ele se comporta, do que ele se alimenta, do que ele sobrevive, para então aniquilá-lo. Você está disposto, você está preparado a conhecer os 6 medos básicos que tem assolado tem assolado você e a humanidade? Vamos lá então para os 6 medos básicos. Olha só, o primeiro medo é o medo da pobreza, o medo dos recursos acabarem, entre aquela escassez. Será que eu vou ter amanhã? Será que aquilo que eu estou usufruindo hoje eu terei no mês que vem, na semana que vem? Será que ele vai acabar? O medo da pobreza te gera um bloqueio de escassez. Então esse é o primeiro medo que você vai identificar. E presta atenção se algum desses 6 medos está presente na sua vida. O primeiro passo para você eliminá-los é identificar. Então vê aí como que você está com esse medo da pobreza. O segundo medo, medo da velhice. Sabe o que acontece? Todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia e tem pessoas que estão sendo assoladas por esse medo. Eu confesso que esse não é um medo que predomina tanto em mim ainda. Só que o que acontece? A gente sabe que cedo ou tarde esse medo vai tentar nos assolar, vai tentar assoprar uma vozinha dizendo a idade vai chegando, a saúde, o envelhecimento, o pensamento acelerado começa a diminuir. Então, como que tá esse medo aí? Você já conhecia esse medo? O medo da velhice? Será que ele está presente de uma forma sutil na sua vida? O terceiro medo é o medo da crítica. Esse é o medo que eu acredito que assola a maioria das pessoas. Eu tinha muito esse medo, com medo do que as pessoas vão achar. Será que eu vou me expor ao ridículo? Será que eu devo falar isso ou não devo falar? Será que eu devo gravar esse vídeo? O que será que você vai estar pensando? Esse medo bloqueia. Sabe, quantas vezes eu peguei para gravar um vídeo, talvez um vídeo que pudesse salvar uma vida, e por medo da crítica, eu acabei deixando isso para lá, sabe? Então assim, o medo da crítica ele tá presente, existe muito medo das pessoas em falar em público não, em falhar em público. O medo maior das pessoas é em falhar em público. Esse medo existe dentro de você? De 0 a 10, qual é o nível desse medo? O medo da crítica. O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. A gente precisa se sentir amado. O ser humano não nasceu para viver sozinho. E esse medo tem assolado muitas pessoas também. O medo de perder o amor de alguém é cruel, porque ainda mais para quem está casado ou para quem busca casar e está se relacionando, aquele medo de acabar o amor mesmo, sabe? Mas será que é real esse medo? Será que da onde procede isso? Será que esse medo não está te levando realmente para o fim de um amor? Aonde a gente mais deposita a energia é aquilo que você vai ter de volta. Então, de 0 a 10 também, coloca aí uma notinha, anota aí o quarto medo, o medo de perder o amor de alguém. Ele tá ou não tá presente na sua vida? Numa escala de 0 a 10. O quinto medo, o medo da doença. Eu acredito que nesse período, hoje a gente está em 3 de agosto de 2020. Estamos vivendo aí há meses num período de pandemia mundial. E como que tá esse medo da doença em você? Será que você está cuidando da sua saúde por amor próprio ou por medo de ficar doente? Será que você está evitando o contato público por respeito ao próximo ou por medo de pegar uma doença? Esse é um medo, medo bloqueia, medo paralisa, medo não vem de Deus, acredita, o medo não vem de Deus. Existem medos que vêm para te proteger.
Legal, só que o medo ele paralisa, ele não pode ficar, ele pode ser um estado, mas ele não fica em você, tá? De 0 a 10, o medo da doença, como está em você? E o último medo, ele é o medo da morte, é o medo de morrer. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Entendeu? E como que você se sente com esse medo? Você fica pensando na morte ou no pós-morte? Putz, para onde eu vou? Meu Deus, eu vou... para onde eu vou? Qual será o fim da vida? Esse é um enigma que ninguém decifrou com exatidão. Nós temos fé, nós temos crenças, nós acreditamos em algo, só que o medo da morte, ele ainda assola muito. Esses são os 6 medos básicos. Qual desses 6 medos que que está presente na sua vida? Vamos eliminar eles, então? Vamos recapitular? Medo número 1, medo da pobreza, de 0 a 10, como que ele está presente na sua vida? O medo número 2, medo da velhice. O medo número 3, medo da crítica. O medo número 4, de perder o amor de alguém. O número 5, medo da doença. E o número 6, o medo da morte. Esses medos estão presentes na sua vida? Eles estão presentes na minha? Eles estavam, porque eu já decretei que um por um eu estou conhecendo de perto eles e eu estou buscando aniquilá-los. Eu já fiz a minha nota de 0 a 10 em cada um deles e eu sei aonde que eu vou um por um. E você? Vamos junto fazer isso aí? Para um pouquinho, finalizando esse vídeo, coloca de 0 a 10. Comenta aqui embaixo qual que é o medo que está predominando na sua vida e vamos junto eliminar, tá bom? Um forte abraço, meu nome é Gabriel Teixeira, fique com Deus.